E vamos repercutir esse assunto na nossa coluna da semana, Seu Direito Digital. Vamos receber Leandro Alvarenga, hoje ao vivo aqui conosco. Leandro Alvarenga, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Marisa, boa noite a todos de casa, espero que estejam todos bem. Leandro Alvarenga, vamos voltar a esse assunto, o julgamento do STF sobre a responsabilidade das redes sociais vai ser retomado agora no mês de junho. Quais são as mudanças possíveis na legislação? E mais, Leandro, qual que é a tendência, na sua opinião? Bom, vamos lá, vamos começar com o que está acontecendo aqui no mundo, né? Na verdade, há uma parte de juristas e da imprensa falando exatamente que esse julgamento está voltando agora à tona, exatamente por conta das postagens que foram feitas por membros do governo americano sobre as possíveis sanções ali aos membros do Supremo Tribunal Federal, e por isso eles teriam adiantado esse julgamento. Em contrapartida, o Barroso deu uma entrevista agora falando que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, são dois processos que já estavam na fila para julgamento há mais de 2 anos, e que como o Legislativo não usou a sua competência, que era para legislar sobre o assunto, eles têm que julgar o caso e eles vão fazer o julgamento do caso. Né? O que tem acontecido, Marisa? Na verdade, os 3 votos que colocaram agora, eles não excluíram a aplicação total do artigo 19. Né? Eles falaram o seguinte, olha, o artigo 19 ele é constitucional, mas ele tem que ter algumas restrições, ele não pode ser uma isenção total. Então, aqueles crimes que seriam já notórios, as redes sociais teriam a obrigação de tirar, assim como já está no regulamento deles. Né? As próprias normas das redes sociais falam sobre isso. Só que 2 ministros falaram o seguinte, tudo bem, elas têm que tirar, mas elas têm que tirar após ser notificada extrajudicialmente, porque hoje a notificação tem que ser via judicial. Você tem que ir para a justiça dá uma ordem judicial e aí ela tira. Né? Então, a nova posição agora seria, se você se sentiu ofendido ali com aquela circunstância, que é aquela fake news, você poderia notificar extrajudicialmente, e aí a rede social teria que tomar providência sob pena de ser responsabilizada. Mas também tem uma questão que não está muito clara, Marisa. Por quê? Casos de injúria, difamação, que seriam ofensas às pessoas, aí nós não estamos falando de crimes ali contra pedofilia, crimes como eles colocam no próprio voto contra a democracia, ofensas em geral, não seria tirado por mera notificação. Esses casos ainda teriam que voltar ao judiciário, para o judiciário entender se aquilo é uma ofensa real ou não, é só uma mera opinião da pessoa, exatamente para não coibir ali a liberdade de expressão. Então, aparentemente é uma decisão mais ponderada do que estava sendo falado, né? Que vai manter-se a liberdade de expressão, e só em alguns casos em que as redes sociais seriam responsabilizadas. Mas ainda assim, quando a gente fala desses alguns casos, tirando casos de crime de pedofilia, que isso aí é uma coisa mais notória, tráfico humano, são crimes mais graves, né? Quando se fala da parte ali de possível afronta à democracia, né? Os críticos desse posicionamento do Supremo Tribunal Federal estão falando, olha, eles vão colocar tudo que seja crítica ao governo ou aos órgãos judiciais como sendo afronta à democracia. Então vai existir a verdadeira censura. E aí estão falando, olha, o Supremo Tribunal Federal não tem decisão para isso, ele não tem poder para isso, porque ele não pode legislar. Né? Quem teria que legislar seria ali o Legislativo, mas o Legislativo não legisla. Né? Nós temos ali o problema do projeto de lei de fake news, que resolveria isso, mas o maior problema desse projeto de lei é que colocaram tanta coisa dentro, que nós já falamos aqui várias vezes, né, Marisa, que eles não conseguem chegar num consenso, eles não conseguem evoluir o projeto. Né? Então, se eles enxugassem o projeto, separassem assuntos e deixassem só a regulação das redes sociais, talvez esse projeto já teria sido aprovado. Né? Então, agora nós vamos ter, e voltou agora o Congresso a rediscutir. Semana passada nós falamos aí de um PL que falava sobre responsabilização de redes sociais. Né? Então, esse assunto está em voga, por quê? Ano que vem tem eleição. E aí, novamente, esse assunto vai se tornar quente. Além dessa questão do conflito internacional com os órgãos americanos e algumas
personalidades brasileiras, que a gente não sabe como vai ser feito isso, né? Tá certo. Bom, então tá mais enrolado ainda, né? Tá, Marisa. Mas a tendência agora, Marisa, aparentemente do que vinha no começo, é uma tendência que eu entendo razoável, né? Apesar de ter alguns pontos que a gente sempre não concorda com tudo, né? Mas pelo menos eles não estão falando, olha, tudo vai ter que ser retirado, não vai ter uma chancela geral, você vai ter que fazer uma notificação, e casos ali que gerem dúvida se é ofensa ou se é expressão, a rede social não vai ser obrigada a tirar, vai para o judiciário que ele vai decidir se vai tirar ou não. Então eu acho que agora a gente está começando a chegar num meio termo que seja bom para a sociedade, porque também não é bom as redes sociais terem um regulamento e elas mesmas não aplicarem. Né? A gente vê muitos casos de crimes que estão em redes sociais e não são aplicadas. Mas o mais curioso, Marisa, que eu vejo de tudo isso, é que todo mundo foca nas redes sociais principais, no Facebook, no Instagram, no X, mas esquece das outras redes, né? Os outros aplicativos, como o Telegram, que na verdade são nessas redes paralelas que estão acontecendo a maior parte dos crimes e a maior parte dos problemas. O YouTube, o Facebook, eles têm representantes do Brasil e male, vamos dizer assim, apesar de ter uma discussão aqui se vai cumprir, se não vai cumprir, eles costumam cumprir as ordens judiciais, né? Eles não discutem muito. Agora, essas outras redes, esse é o problema, né? Estão focando muito em algumas empresas e estão esquecendo das outras, que são as verdadeiras causadoras dos problemas. Bom, assunto para a gente continuar acompanhando, né, Leandro? Sim. Bom, e como nós vimos no Olhar Digital News, o governo federal vai criar um grupo de trabalho temático para elaborar o Plano Nacional de Cibersegurança. Leandro, o que esperar? Bom, Marisa, isso é muito importante. Eu tive algumas reuniões, participei de algumas reuniões com o GSI, que é o órgão responsável por capitanear esse plano de cibersegurança, e ele é muito importante, Marisa. Nós vimos aí diversos órgãos, prefeituras, estados, municípios, próprios órgãos judiciário e diversas entidades públicas sofrendo cyberataques. Por quê? Porque não tinha uma padronização de segurança, não tinha mecanismos adequados, porque cada órgão independente faz do jeito que quer. E, na verdade, esse projeto, eles querem gerar um padrão nacional para os órgãos públicos, e claro que, de uma certa medida, vai acabar respingando nos privados, né? Para gerar um projeto maior de proteção das entidades públicas e aí das entidades privadas que atuam com os órgãos públicos. O projeto é muito bom, mas gera algumas preocupações para a sociedade. Por quê? Porque vai haver algum tipo de monitoramento, né? E quando se fala de monitoramento, a gente tem a preocupação da privacidade das pessoas. Então, tendo um monitoramento que seja claro, transparente e honesto, ele é muito bom e ele é muito bem-vindo, né? A questão temos que tomar cuidado nessa regulação para não gerar abusos. Mas eu entendo que é necessário esse projeto, ele é importante para o Brasil, para criar um padrão nosso, né? Para que cada órgão não faça o que quer. E aí nós vemos aí, às vezes, erros de programação que colocam dados de milhões de brasileiros acessíveis indevidamente. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu acho que é uma batalha árdua, né? Porque nós vamos ter falando de órgãos federais, estaduais, municipais, autarquias, escolas, fundações, associações, mas é importante para nortear o que deve ser feito pelos órgãos públicos e o que o Brasil quer e espera na cibersegurança, né? Tem que ter alguém para acompanhar. Tá certo. Agora, um assunto interessantíssimo. Entidades ligadas ao jornalismo aqui no Brasil defendem que o Google seja investigado por um suposto abuso de posição dominante ao exibir trechos de reportagens e sem remunerar a imprensa. Leandro, isso pode mudar a forma como o buscador opera aqui no país? Pois é, Marisa, mais um caso que está no CAD, né? O que tem acontecido? Se nós tivéssemos o projeto da lei da fake news aprovado, isso estaria resolvido, viu, Marisa? Mais um trecho do projeto, né? Também nós temos essa discussão no projeto de IA, né? O PL 2338, a gente fala de direitos autorais, mas nós temos a lei de direitos autorais no Brasil e também a lei de concorrência. O que tem acontecido, Marisa? Muitas vezes o Google usa, naquela plataforma no Google, de matérias jornalísticas ou até nas suas páginas, eles colocam trechos de matérias jornalísticas para chamar a atenção das pessoas. E aí o que as entidades estão reclamando é que as pessoas deixam de acessar o conteúdo e aí o Google ganha com publicidade por conta daqueles conteúdos que foram criados por outras entidades
sem remunerá-las. E que elas perdem engajamento na página. O Google já fala ao contrário. Olha, eu coloco a sua matéria, digo que é você e deixo acesso à sua página. Então eu estou te ajudando no engajamento. Né? E aí tem essa discussão se ajuda ou se não ajuda, se é pago ou se não é pago. E nós temos aí alguns países, como a União Europeia, que determinou que haja uma remuneração, porque o conteúdo jornalístico de responsabilidade, ele tem a responsabilidade de apurar, checar e gera custo para essas empresas. Então essas empresas, elas não podem simplesmente perder receita para um terceiro que use a sua produção com responsabilidade, com os seus custos, como o Google faz, sem que haja uma devida remuneração para elas. O pleito, ele é justo, Marisa. Apesar do Google falar que ele só coloca trechos da matéria, ele engaja a sua própria página e essa página recebe dinheiro por isso, né, através das publicidades. E, de certa maneira, ele cria uma concorrência, porque às vezes nós sabemos aí que as pessoas têm preguiça de ler tudo, né? Então ela lê só a chamada, só um pedacinho, e já acha que já sabe tudo que está acontecendo, né? E aí ela deixa, muitas vezes, ela vê ali, legal, falou isso aqui, mas não vai na página ver. Então, o engajamento dessas páginas pode estar sendo perdido mesmo. E com isso eles perdem força de acesso e de publicidade para o Google. Então, assim, se nada mais justo que, se eles querem usar, que eles remunerem os serviços que geram essas matérias, porque geram essas matérias não é gratuito. Nós pagamos jornalistas, pagamos ali pessoas para montar, tem toda aquela responsabilidade da matéria séria. A matéria séria, quando ela é construída de verdade, ela tem a base jornalística, o profissional por trás, a equipe que fez a checagem. Então, tudo isso tem que ser remunerado, Marisa. E esse é o ponto de discussão. Né? A gente sabe que muitas coisas são polêmicas, até no projeto de lei de IA, nós estávamos falando isso, quando a IA usa, por exemplo, uma matéria jornalística para aprender, né? Será que não tem que remunerar? Se tem que remunerar, eu sou favorável da remuneração, muita gente acha que não, porque é como se você comprasse um livro e você só está consumindo o assunto, mas você comprou o livro, né? Você vai pegar na internet, você não compra, né? Então tem uma série de outras circunstâncias por trás. E quando você compra um livro, você não ganha dinheiro em cima daquele livro diretamente, né? Você usa o seu intelecto, mas a IA não, a IA vai ganhar diretamente. Então tem essa série de discussões aí, até onde vai, até onde é justo você usar a matéria jornalística, ainda que ela esteja publicada publicamente na internet, sem a devida remuneração. Sim. Né? E aí esse é o ponto. Então o CAD vai decidir isso. Pode ser que ele decida, se ele decidir antes da lei ser aprovada, que deve acontecer, né? Porque está demorando muito essas leis, né? Já tem uma mudança de norte, e é bom lembrar que alguns países, como a Austrália, a Espanha, até a França, o Google foi obrigado a negociar com as entidades para fazer um pagamento remuneratório por conta de leis que foram criadas, que obrigaram ele a isso. A própria União Europeia, no IA Act, ela fala sobre o IA Act, é a lei de inteligência artificial, ela fala da remuneração de conteúdos e direitos autorais, para proteger os direitos autorais. Porque se você não remunera esses jornalistas, se você não remunera, você desestimula que eles continuem trabalhando, continuem desenvolvendo matérias e informando a sociedade. Então o mais importante é o direito intelectual, o trabalho intelectual sério tem que ser protegido. E aí essa regulação vem nesse sentido, se vier essa decisão do CAD. Né? Eu acredito que vai vir alguma coisa nesse sentido, e que o Google vai ter que sentar com os órgãos de imprensa, com as entidades representativas, ou até com as próprias, individualmente, com cada órgão que ele deseja usar ali, para que haja uma remuneração adequada. Pois é, com certeza, porque essa ideia, né, da internet, tudo é gratuito, não, sempre tem um trabalho de alguém por trás, um trabalho de pessoas sérias por trás, então realmente precisa criar um método, né, de remuneração por esse trabalho. Eu brinco assim, Marisa, nada na internet é gratuito. Você tem duas opções, ou alguém está pagando por você, ou você está pagando com seus dados. Né? Não existe almoço grátis. Então, quando você entra num site que você tem matérias jornalísticas ali disponíveis para você consultar sem ninguém pagar, sem assinatura, é porque quem está pagando são os anunciantes. Né? Os anunciantes que estão ali, estão pagando, estão estimulando aquele site para que ele continue fazendo aquela matéria. São pessoas que acreditam que, através de pessoas que leem aquele site, têm acesso àquela informação, e aí vão ter acesso aos produtos. Então eles remuneram isso. Então exatamente essa é a briga, né, Marisa? Se o Google tira essas pessoas do site que estão criando as coisas e está ganhando remuneração sem a devida repasse, ainda que seja parcial, você está desestimulando
a continuidade desses serviços que gera custo, né? Tem água, luz, energia, salário dos funcionários, do câmera, né? Do maquiador, de todo mundo. É importante que haja essa adequação, para que seja justo para todo mundo, não é justo só uma parte ganhar e a outra só perder, né, Marisa? Com certeza, Leandro Alvarenga. Hoje temas interessantíssimos aqui no Seu Direito Digital com Leandro Alvarenga. Leandro, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela participação e semana que vem temos mais assuntos para debater aqui. Com certeza vão ter muita novidade, Marisa. A situação está ficando quente lá em Brasília e logo, logo a gente traz mais matérias. Uma boa noite para você, Marisa. Uma boa noite a todos de casa. Espero que fiquem bem. Aguarde suas perguntas semana que vem. Fique com Deus e até a próxima.